In the beginning, there was darkness, and then, bang, giving birth to an endless expanding existence of time, space, and matter. Now see further than we've ever imagined, beyond the limits of our existence, in a place we call the universe. Os gigantes glaciais Urano e Netuno são planetas turbulentos nos confins do Sistema Solar. Cobertos por névoa, esses planetas exteriores são frenéticos, agitados e imprevisíveis. Netuno é o planeta dos ventos mais fortes do Sistema Solar. Semelhante a uma aparição, sua grande mancha escura ora se evidencia, ora se oculta. Em menos de um dia, o grande número de luas de Urano orbita o planeta. E as colisões são inevitáveis. Plutão, o mais polêmico dos planetas longínquos, foi excluído do grupo. Mas por que ele foi rebaixado? Neste episódio, o homem responsável pela desclassificação de Plutão se justifica. O Universo, os planetas exteriores. Este é o homem que rebaixou Plutão. Era para ter acontecido há tempos. O astrônomo da Caltech, Mike Brown, protagonizou uma série de acontecimentos que reduziram de 9 para 8 o número de planetas fixado há anos no Sistema Solar. E não tem remorso. Plutão não podia continuar mantendo o status de único planeta atípico do Sistema Solar. Ele tinha de ser rebaixado. E foi mesmo. Plutão sempre foi considerado atípico. É bem menor do que os demais e sua lua é desproporcionalmente grande para o tamanho do planeta. Também apresenta a órbita mais inclinada e excêntrica. Sua órbita tem a forma de um ovo. A órbita de Plutão faz com que fique perto do Sol e depois mais longe do Sol. Esse fato incomodou os pesquisadores durante décadas. O oitavo planeta, Netuno, tinha sido descoberto em 1846. E na virada do século, os astrônomos estavam convencidos da existência de um nono planeta nos confins do Sistema Solar. A busca por Plutão começou com Percival Lowell no Observatório Lowell. Ele achava que havia um planeta X que interferia nas órbitas de Urano e Netuno. Lowell faleceu antes de descobrir esse planeta hipotético. Mas o assistente de pesquisas do observatório, Clive Tombaugh, continuou a busca. Em 1930, aos 24 anos, ele captou uma imagem que parecia legitimar as suposições de Lowell. A descoberta foi divulgada e o corpo celeste recebeu um nome oficial, Plutão. Mas seria ele o planeta X? Alguns cientistas afirmavam que Plutão era pequeno demais e não tinha massa suficiente para interferir nas órbitas dos gigantes gasosos Urano e Netuno. Na época, os astrônomos perceberam que o planeta X não existia. A suposição se fundamentara em cálculos incorretos da massa de Netuno. Se Plutão não era o planeta X, poderia ser classificado como um planeta? No começo, planeta significava apenas o que vaga no céu, os objetos que se movem em relação às estrelas. Para os gregos antigos, a Lua e o Sol eram planetas e a Terra não. Claro, quando se percebeu que a Terra gira em torno do Sol e que a Lua gira em volta da Terra, a definição mudou de novo. A Terra se tornou um planeta, o Sol e a Lua foram excluídos e os planetas eram 6. Depois, Urano foi descoberto, Netuno foi descoberto e passaram a existir 7, depois 8 planetas.
Plutão parecia ser tão grande quanto Marte, mas era de fato menor do que a Lua. Assim, a descoberta de Tombaugh foi considerada o 9º planeta. Ninguém pensou muito a respeito. Era um objeto estranho, isolado e atípico, muito distante. Na falta de outro termo, usou-se planeta. Como fica a uma grande distância do Sol, Plutão recebeu o nome do deus romano dos lugares obscuros. A menor distância possível de Plutão à Terra é 4,3 bilhões de quilômetros. Seu diâmetro é de 2.390 quilômetros, metade do diâmetro dos Estados Unidos. Plutão leva 248 anos terrestres para completar a volta em torno do Sol. E um dia no planeta é equivalente a 6,5 dias terrestres. Um homem de 68 quilos pesaria 4,5 quilos em Plutão. A obtenção de dados sobre Plutão só foi possível graças à tecnologia moderna. Mal dá para vê-lo. Mesmo com o telescópio espacial Hubble, conseguimos resolução de 4 pixels ou 12 no total. Mas assim mesmo, vemos que algumas zonas de Plutão são escuras como carvão e outras zonas são claras como a neve. Mesmo de longe, é possível determinar a composição do planeta. Acredita-se que as zonas claras da superfície sejam compostas por 3 tipos de gelo. Primeiro, monóxido de carbono, depois metano, que é um gás natural, e o terceiro é nitrogênio, o mesmo que respiramos aqui em nossa atmosfera. É provável que as zonas escuras sejam rochas sólidas. As zonas mais escuras quase certamente são silicato, semelhante às rochas da Terra que contém silício e também oxigênio. Estamos no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Há neve e rochas aqui. É semelhante à superfície de Plutão. Um viajante que fosse a Plutão encontraria um lugar escuro, apesar da superfície alva. Está 30 ou 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Por isso, a luz solar em Plutão é 1000 vezes mais fraca do que na Terra. É semelhante ao brilho fraco de um poste de luz à noite na rua. Se quiser ler um livro, provavelmente você conseguirá, mas precisará de outra luz, como uma lanterna, para ajudar. A distância do Sol também faz de Plutão um dos locais mais frios do Sistema Solar, com temperatura média de 198 graus centígrados negativos. Devido ao pequeno tamanho e à baixa densidade, a gravidade na superfície de Plutão é bem menor do que na Terra. Algumas coisas seriam fáceis de fazer em Plutão para quem gosta de escalar rochas, fazer alpinismo. Seria emocionante, mas a gravidade sempre será um desafio. A gravidade em Plutão é 1/15 da gravidade na Terra. Se estiver no solo, não chegará a flutuar. Se cair da rocha quando estiver escalando, é melhor ter uma corda. Cairá do mesmo jeito. Por isso, leve sempre uma corda. Os cientistas adorariam obter uma lasca da superfície de Plutão, pois em suas rochas encontra-se um capítulo que falta à história do Sistema Solar. Plutão é um planeta fantástico. É incrível porque é uma espécie de máquina do tempo no Sistema Solar. Mostra como era o ambiente no Sistema Solar quando ele se formou há 4,5 bilhões de anos. Sua superfície é mais antiga que a da maioria dos planetas do nosso sistema.
Quanto a isso, a Terra também tem a mesma idade, por volta de 4,5 bilhões de anos. Mas não é possível encontrar rochas tão antigas na Terra. Isso porque a Terra sempre recicla seu material. As placas tectônicas sugam o material de volta ao manto terrestre. Há também o vulcanismo, que lança novos materiais, alterando a superfície. Então, a superfície da Terra é bem mais jovem comparada à de Plutão. Estas rochas sofreram mudanças provocadas pelas altas pressões que existem na Terra. As de Plutão são mais primitivas. Plutão é primitivo, mas não é incólume. Está repleto de crateras de impacto. As crateras são causadas por asteroides ou meteoroides que atingem a superfície. Trata-se de corpos celestes que não se tornaram planetas. Na superfície de Plutão não há atmosfera. Não há geleiras, ventos, chuva nem erosão. Os únicos traços dominantes da superfície são as muitas crateras de impacto. A superfície de Plutão passa por transformações à medida que se aproxima do Sol. O calor provoca a evaporação de alguns dos gases congelados para formar uma atmosfera temporária. À medida que Plutão recua, os gases se congelam novamente e voltam à superfície. Por mais de 75 anos, esse corpo celeste longínquo e gélido foi conhecido como o nono planeta. Por que esse pequeno pedaço de rocha está causando tanta polêmica agora? Por que Plutão foi excluído do seleto clube do Sistema Solar? A derrocada de Plutão teve origem na tranquilidade deste escritório, no campus da Caltech, em Pasadena, Califórnia. Mas o objetivo do astrônomo Mike Brown não era desmerecer qualquer planeta. Equipado com o telescópio do Observatório Palomar, ele procurava astros com o mesmo tamanho de Plutão, em áreas remotas do Sistema Solar. Em 2005, ele encontrou um corpo celeste maior do que Plutão e com lua própria. Ambos orbitavam o Sol. Quando vi pela primeira vez algo maior do que Plutão, eu olhava as imagens que o telescópio acabara de tirar e o encontrei. Era grande e, segundo os cálculos, era maior do que Plutão. Logo em seguida, liguei para minha mulher e contei que descobrira um planeta. Se Plutão era um planeta, e o foi durante mais de 70 anos, por que o corpo celeste descoberto por Brown não o seria também? Pensei que fosse o 10º planeta. Durante muito tempo foi assim que o descrevi, como um planeta. Então, eu realmente achei que havia encontrado o 10º planeta. É 5% maior do que Plutão. Deve ser do mesmo material, rocha por dentro, gelo por fora e uma fina camada de gelo friável por cima, que pode formar avalanches ou não. É muito parecido com Plutão. Sua lua o circunda uma vez a cada 16 ou 17 dias. Plutão também tem uma lua. De certo modo, eles são quase planetas gêmeos. Um deles se alimentou mais quando criança e por isso ficou um pouco maior. Brown pensou em batizar esse corpo celeste de Xena, o nome da princesa guerreira da série de televisão, mas acabou escolhendo Eris, a deusa grega da discórdia. O nome não podia ser mais apropriado. A descoberta colocou a comunidade astronômica em polvorosa. O conceito de planeta tornou-se alvo de debates inflamados. Seria Eris o 10º planeta, ou os corpos com o tamanho de Plutão seriam reavaliados como um todo?
Em 2006, a contenda foi tema do encontro da União Astronômica Mundial, em Praga. Houve uma votação e o termo planeta foi definido cientificamente pela primeira vez. Aqueles que forem a favor da Resolução 6A, que introduz a categoria de objetos transneptunianos e Plutão como protótipo. A recomendação é que consideremos Plutão e outros objetos transneptunianos semelhantes como parte de uma classe especial. Não reconsideramos a situação de Plutão porque descobrimos um novo dado que o tornou menos interessante. A questão foi abordada à luz das descobertas de Eris e de outros grandes corpos celestes no cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é uma área de 5,6 bilhões de quilômetros de extensão no sistema solar exterior, próximo de Plutão. Abriga centenas de milhares de corpos glaciais. O primeiro deles foi descoberto em 1992. Historicamente, o sistema solar exterior tinha Urano e Netuno, planetas grandes, gasosos, gigantescos. E mais além, havia Plutão, que não se encaixava. Mas agora que encontramos esses objetos no cinturão, achamos que Plutão talvez seja o primeiro desses corpos do cinturão de Kuiper na ampla diversidade de objetos glaciais do sistema exterior. Ficou definido que um planeta é um corpo celeste esférico que orbita o Sol e que tenha limpado a vizinhança de sua órbita. Como a área que circunda Plutão é repleta de outros corpos do cinturão de Kuiper, a nova definição excluiria a grande descoberta glacial de Clyde Tombaugh. Era o fim do reinado de 76 anos de Plutão como o nono planeta. O sistema solar foi reduzido a 8 planetas. Corpos celestes como Plutão e Eris foram denominados planetas anões. Eles se assemelham aos planetas, mas não possuem uma órbita desimpedida. Segundo a nova definição, Ceres, o maior asteroide do Sistema Solar, também é um planeta anão. Temos essa nova terminologia porque há mais coisas no Sistema Solar exterior do que pensávamos. É como se antes só víssemos um único arranha-céu e, de repente, houvesse uma cidade inteira diante de nós. Agora, há toda uma cidade cheia de objetos no Sistema Solar exterior. A votação da União Astronômica Mundial pretendia pôr fim à controvérsia, mas muitos cientistas rechaçaram o resultado. Há astrônomos que ainda querem que seja um planeta. Ficam voltando ao assunto sempre que podem para manter a polêmica viva. Acredito que Plutão é um planeta. E não acho a questão de Plutão ser ou não um planeta realmente importante. Basicamente, não é uma questão científica, e sim de nomes. Mas, estranhamente, tornou-se um dos assuntos de maior repercussão na ciência planetária. As pessoas sempre perguntam se Plutão é um planeta ou não. A linha divisória não é clara. A questão não é Plutão ser um planeta em um momento ou em outro momento, e depois deixar de ser um planeta. Assim como não há uma linha divisória entre uma pedra e um seixo. A questão é mais sociológica, de definição de termos, não de ciência. O interesse científico em Plutão não arrefeceu, embora oficialmente ele não seja mais um planeta. Enquanto ocorria a votação em Praga, uma espaçonave da NASA chamada New Horizons era lançada para explorar esse mundo distante. Sua missão é ser a primeira nave a pousar em Plutão.
Ir até Plutão e estudá-lo não é mais uma missão para explorar um único objeto, mas sim para explorar um objeto que pertence a uma classe e que temos de entender melhor. Mas a New Horizons precisa viajar a uma velocidade impressionante, pois uma nova oportunidade de estudar a atmosfera de Plutão surgirá somente daqui a 200 anos. A espaçonave New Horizons está indo ao encontro de Plutão. Foi confirmada a separação da nave. Os cientistas estão correndo contra o tempo. Plutão está se afastando do Sol e seu longo inverno de 62 anos está chegando. Quando o inverno chegar a Plutão, a atmosfera será congelada e cairá no solo. Se houver muita precipitação, pode não ser tão interessante do ponto de vista químico. Pode não ser tão interessante para estudar a temperatura, a composição, a estrutura e os ventos da atmosfera. Para chegar a tempo, a New Horizons irrompe no sistema solar a mais de 72 mil quilômetros por hora. São 19 quilômetros por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Los Angeles a Nova York levaria 3 minutos e meio. Essa é a espaçonave mais veloz já lançada da Terra. Levou 6 horas para cruzar 40 milhões de quilômetros até a Lua. Os astronautas da Apollo, por exemplo, levaram dias para percorrer a mesma distância. A New Horizons passou por Júpiter em apenas 13 meses, mas o sistema solar exterior é tão vasto que vamos demorar mais 8 anos para chegar a Plutão. Mesmo a uma velocidade astronômica, a New Horizons só chegará a Plutão em julho de 2015. Plutão é um grande mistério. É animador para mim saber que há uma nave a caminho e que, em alguns anos, a lacuna e o vazio existentes serão preenchidos com riqueza de fotos e dados detalhados. A 6 bilhões de quilômetros de Plutão, Urano parece uma fascinante bola de gude azul. É realmente muito bonito e diferente dos outros planetas. Vemos uma bola gigante, indistinta, de tonalidade azul clara, destacando-se na escuridão do espaço. É apenas aquela impressionante cor azul e sua quase total uniformidade. Parece irreal. Parece que foi criado por um técnico em efeitos especiais, pois é um planeta perfeito e gigantesco, com aquele azul uniforme. Urano está a 2,6 bilhões de quilômetros da Terra. Seu diâmetro é de aproximadamente 51 mil quilômetros, 4 vezes o da Terra. Ele leva 84 anos terrestres para orbitar o Sol. Um dia em Urano equivale a pouco mais de 17 horas. Um terráqueo de 68 quilos pesaria 60 em Urano. O deus do céu na mitologia grega também dá nome ao planeta, cujo eixo de rotação é o mais inclinado do sistema solar. A um ângulo de 98 graus, Urano de fato gira de lado. Ou seja, em certa época do ano, apenas um hemisfério aponta para o Sol e o outro fica em total escuridão. Urano leva 84 anos para orbitar o Sol, o que significa que durante 40 anos, apenas um hemisfério recebe luz e o outro fica no escuro. Um círculo ártico na Terra, mas nesse caso é o planeta todo. A inclinação é tão grande que, de certo modo, todo o hemisfério norte é como o Ártico e todo o hemisfério sul é como a Antártica. Urano deve sua coloração verde-azulada ao metano, que absorve os comprimentos de onda vermelho e laranja da luz do Sol, mas reflete os de cor azul e verde. A aparência etérea é resultado de algo muito comum nas grandes cidades: neblina e fumaça. No sul da Califórnia, a névoa de poluição é comum. É uma névoa produzida fotoquimicamente, responsável pelo aspecto brumoso da atmosfera.
Esse material é similar às atmosferas dos gigantes gasosos. Os planetas exteriores contêm metano, um gás volátil, e a luz solar o converte em partículas complexas, criando uma bruma. E é por isso que os planetas não têm um aspecto definido e sim etéreo. Os cientistas especulam sobre as semelhanças na formação de Urano e Netuno, seu vizinho celestial. Quando o disco protoplanetário de gás e poeira se assentou no Sistema Solar, Júpiter e Saturno se apossaram da maior parte do material e se tornaram gigantes gasosos. O aumento das órbitas de Júpiter e Saturno causou um desequilíbrio no sistema planetário. Interações dinâmicas empurraram Urano e Netuno para os confins do Sistema Solar, onde coletaram uma profusão de corpos celestes glaciais. Eles têm muito daquele gás inicial e também acumularam muito material glacial e rochoso na sua formação. Consequentemente, embora exista esse invólucro de gases hidrogênio, hélio, um pouco de metano, nitrogênio e outros elementos, também existe muito material glacial no interior. Esse interior glacial levou alguns cientistas a chamar Urano e Netuno de gigantes de gelo. Mas é um equívoco imaginá-los como bolas de gelo sólido, capazes de suportar o peso de um astronauta. Se soltarmos um astronauta ou uma sonda em direção ao centro de Urano ou Netuno, eles estariam em grandes apuros. Não há superfície sólida para sustentá-los. Pode haver um pequeno núcleo rochoso no centro desses planetas, mas a pressão que sofreriam da atmosfera e essa região aquosa e glacial os destruiria. Seria milhões de vezes a pressão de nossa atmosfera, por exemplo. Eles seriam esmagados muito antes de chegar a uma superfície sólida. Enquanto os outros gigantes gasosos possuem um padrão climático turbulento, o de Urano indica relativa calmaria. Urano é singular entre os planetas gigantes gasosos e o único que não tem fonte interna de calor. Júpiter, Saturno e Netuno recebem calor das profundezas, que auxilia na circulação e explica as faixas que vemos nos outros 3 planetas. Urano não tem fonte interna de calor. Urano também é famoso por outro motivo: a forma como foi descoberto por William Herschel em 1781. Na época, os únicos planetas conhecidos eram os 6 visíveis a olho nu. Herschel usava um telescópio quando descobriu Urano. Herschel era astrônomo amador, músico profissional e oftalmologista. Tinha conhecimento e capacidade para criar os melhores telescópios do mundo. A descoberta de Urano foi significativa para a história da humanidade, porque foi o primeiro planeta descoberto através do telescópio. O primeiro planeta que os antigos desconheciam. Em 1977, o Observatório Aéreo Kuiper da NASA fez outra descoberta, quando os astrônomos focalizaram Urano para observar um fenômeno bastante comum: a passagem do planeta na frente de uma estrela. Mas durante a aproximação de Urano, a estrela de repente piscou e pareceu brilhar de forma intermitente por 5 vezes, à medida que se aproximava do planeta. E depois várias outras vezes, à medida que surgia do outro lado. Qual seria a causa desse fenômeno? A estrela piscante estava atravessando 5 anéis planetários, uma característica antes observada somente em Saturno. Análises subsequentes feitas da Terra e da nave Voyager confirmaram a existência dos anéis. Em 2005, graças ao telescópio Hubble, um outro conjunto de anéis foi descoberto, orbitando uma região 2 vezes mais distante do que a dos anéis já conhecidos. Ao contrário dos anéis densos e glaciais de Saturno, os de Urano são turvos e tênues, de poeira rochosa e escura. Alguns anéis de Urano surgiram provavelmente do impacto de um meteoro ou cometa com uma das 27 luas do planeta. Os anéis internos podem ter sido criados a partir de colisões entre as próprias luas, especialmente as 13 que orbitam o conjunto interno de meteoritos.
Há várias luas internas ao redor de Urano. São muito pequenas e próximas do planeta, com órbitas muito velozes de um dia. Outras luas movem-se freneticamente ao redor de Urano em somente 12 horas. Já a nossa Lua circula um planeta 4 vezes menor e demora 28 dias. Com as luas de Urano acelerando em volta do planeta feito carros de corrida, uma colisão cósmica entre duas delas é só uma questão de tempo. Ao redor de Urano, um grupo de luas realiza um movimento espiralado. Na década passada, mudanças importantes foram detectadas nessas órbitas imprevisíveis. Para os cientistas, o choque entre as luas é só uma questão de tempo. Podemos ter certeza de que, em um período de alguns milhões de anos, algumas delas colidirão. É o caso especialmente de Cupido e Belinda, duas luas pequenas que orbitam muito perto uma da outra. Os cientistas acreditam que, viajando a algumas centenas de quilômetros umas das outras, em algum momento as forças gravitacionais dessas luas irão provocar uma colisão devastadora. Esse acontecimento seria muito interessante para o sistema de anéis do planeta. Os fragmentos da explosão podem criar um novo anel ao redor de Urano. Urano compartilha o sistema solar exterior com Netuno, uma safira cintilante, a 5 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Com a desclassificação de Plutão, Netuno é agora o planeta mais afastado. Netuno é o nome do deus dos mares na mitologia romana. Está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra. Seu diâmetro tem cerca de 49 mil quilômetros, 4 vezes o da Terra. Um ano em Netuno equivale a 165 anos terrestres. E um dia dura pouco mais de 16 horas. Um homem de 68 quilos pesaria 76 em Netuno. Como todos os planetas externos, a velocidade de rotação de Netuno é maior do que a da Terra, gerando ventos fortíssimos. De fato, os ventos mais fortes registrados nos planetas do Sistema Solar são os de Netuno. Alguns atingem 1.600 km por hora e frequentemente 1.200 km por hora, uivando na atmosfera superior e não sabemos o motivo. É um mistério. É intrigante o fato de que os ventos de Netuno sopram mais fortemente do que os de outros planetas exteriores, a 2 ou 3 vezes a velocidade da grande mancha vermelha de Júpiter. O pesquisador Michael Michna estuda os fatores determinantes do clima nos planetas exteriores e está intrigado com os ventos fortes de Netuno. Um moinho de vento em Netuno, dependendo da altitude, geraria um movimento parecido com o que vemos agora, ou em altitudes onde os ventos atingem 1.600 km por hora, poderíamos não ver movimento algum. Isso porque a atmosfera é tão fina que não há impulso, não há força suficiente do vento para de fato girar as hélices da turbina. Assim, pode não haver movimento algum. Na Terra, temos os sistemas de alta e baixa pressão nos mapas climáticos e algo semelhante ocorre com os planetas exteriores. Não conseguimos identificar um local de pressão alta ou de pressão baixa, mas, em geral, há regiões mais quentes com pressão maior do que em áreas mais frias, e isso gera ventos que vão da região alta à baixa. Um fator essencial na criação do vento é a fonte de energia que aquece o ar. Na Terra, o Sol fornece essa energia.
mas o planeta Netuno está 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra e recebe somente cerca de 1/900º da energia solar. Esse volume é insuficiente para gerar os ventos colossais de Netuno. Acredita-se que a energia adicional seja proveniente de seu interior. Os dados colhidos pela Voyager 2 indicam que Netuno irradia 2 vezes mais calor do seu interior do que a quantidade recebida do Sol. É a relação mais alta entre irradiação e absorção de calor no sistema solar. Netuno tem uma quantidade grande de aquecimento interno, provocada pela deterioração radioativa de materiais no interior e processos químicos que ocorrem e liberam o calor do interior. O que faz o interior de Netuno gerar tanto calor permanece um mistério. Alguns especulam que o planeta ainda esteja em processo de formação e que os gases que se precipitam liberam calor à medida que são comprimidos pela gravidade. Essa fonte de energia interna também explicaria a propagação de gases na atmosfera de Netuno, que criam nuvens fascinantes. Há muitas nuvens claras e brancas que aparecem na atmosfera. Existem faixas muito claras e muito escuras na superfície. Então é possível distinguir latitudes dependendo das faixas. Os cientistas julgam que o padrão de faixas seja resultante da composição das nuvens. Provavelmente, elas são feitas de metano e movem-se com muita rapidez em volta do planeta. O comportamento dos ventos de Netuno é surpreendente. São tempestades gigantes. Tempestades que superam todas as que temos na Terra. Em 1989, a Voyager 2 registrou uma imagem que chocou os cientistas. Uma grande mancha escura no hemisfério sul de Netuno indicava uma forte tempestade, cujos mais de 12 mil quilômetros de extensão podiam acomodar o planeta Terra na parte central. A tempestade lembrava a grande mancha vermelha de Júpiter. A Grande Mancha Vermelha é um enorme anticiclone alimentado por várias tempestades menores que a mantém viva. Caso contrário, ela se dissiparia. A Grande Mancha Escura deve-se à instabilidade da atmosfera, que se agita para frente e para trás por causa dos fluxos naquela atmosfera muito veloz. 5 anos após o descobrimento da mancha, os cientistas se surpreenderam com outra constatação. Ao focalizar Netuno com o telescópio espacial Hubble, notaram que a maior tempestade do planeta havia sumido. O que aconteceu com a Grande Mancha Escura? No espaço de 5 anos, a maior tempestade no planeta simplesmente desapareceu no hemisfério sul. Mas isso não significava o fim das megatempestades em Netuno. Usando o telescópio Hubble, os astrônomos observaram que uma nova mancha grande e escura havia aparecido, desta vez no hemisfério norte. Aparentemente em Netuno, os sistemas de tempestades, as grandes manchas que vemos pelo telescópio, parece que vêm e vão em intervalos menores do que a mancha de Júpiter, que existe há centenas de anos. Estes sistemas de tempestade não são apenas transitórios, são também excêntricos. Os cientistas observaram que o tamanho da Grande Mancha Escura oscilava em vários milhares de quilômetros quadrados em apenas 8 dias. O desaparecimento e o reaparecimento, bem como o movimento errático, fazem dessas as tempestades mais imprevisíveis do sistema solar. Semelhante aos planetas exteriores vizinhos, Netuno possui um complexo sistema de luas. Foram descobertas 13 até hoje.
Algumas dessas luas podem ter se formado em outro lugar do sistema solar. Netuno captura essas luas do vasto material que vaga no sistema solar, além da órbita de Netuno e Plutão. Existem inúmeros corpos glaciais, corpos pequenos, planetesimais e outros objetos rochosos que cruzam o sistema solar e outros fragmentos. Às vezes, alguns fragmentos colidem entre si e os pedaços são empurrados para o sistema solar. Alguns corpos glaciais se transformam em cometas. Mas se um deles for impelido na direção correta no momento certo, pode ser capturado pela atração gravitacional de um planeta e passar à condição de lua. A maior lua de Netuno, Triton, é parecida com a da Terra. É o objeto mais frio do sistema solar já observado por astrônomos. Ainda mais gelado do que Plutão. São apenas 4 graus acima do zero absoluto. São 199 graus negativos. É tão fria que o nitrogênio, que geralmente é gasoso, forma uma calota polar glacial nessa lua. Triton é fria assim porque a superfície é muito refletiva. Cerca de 70% da luz que atinge a superfície é refletida, e sem que essa luz seja absorvida pelo planeta, ele se torna gélido. Triton pode ter a mesma composição de Plutão, pois há gelo na superfície. Uma coisa fascinante na superfície de Triton são as colunas de fumaça, ou os vulcões. Pudemos ver essas colunas em tempo real com a nave Voyager quando ela passou por Netuno e Triton. As erupções geladas de Triton expelem uma mistura de nitrogênio líquido, metano e amônia. O material congela instantaneamente durante a subida vertiginosa de 8 km até a fina atmosfera. Uma vez no ar, o gelo pode ser carregado por quilômetros pelos ventos na atmosfera antes de voltar como neve à superfície. A atividade geológica de Triton sugere que sob a superfície glacial exista água. Talvez em processo de aquecimento. A teoria diz que onde há água pode existir vida. Se for verdade, a maior lua de Netuno poderia ser o palco de uma das grandes descobertas de todos os tempos. Por questões de planejamento e tempo de trânsito, levaremos 20 anos até conseguir uma nova aproximação de Urano ou Netuno. Discutimos isso, mas não existem planos. A Voyager realizou uma breve inspeção e conseguimos reunir muitas descobertas, mas é preciso voltar para dar continuidade à missão. Enquanto isso, as atenções se voltam para a espaçonave New Horizons, que se aproxima mais de Plutão a cada dia. A bordo, além de um conjunto de instrumentos científicos, está uma urna contendo as cinzas do descobridor de Plutão, Clyde Tombaugh, falecido em 1997, aos 90 anos. Não faço parte da missão da New Horizons, mas posso dizer que estou muito empolgado. Não sabemos ao certo quais são as características da superfície de Plutão. Por isso, as fotos em pequena escala, tiradas de perto, serão muito importantes. À medida que naves, sondas e telescópios são lançados aos confins do espaço sideral, mais um passo é dado na compreensão do vasto universo. A tecnologia e a imaginação conseguem dar vida a esses mundos distantes e estranhos. Enquanto os contemplamos perplexos e maravilhados, resta-nos imaginar os mistérios recônditos ainda por explorar.